Bom dia, muito bom dia, senhoras. Bom dia, bom dia. Hoje é dia 17 de abril de 2024. Sejam bem-vindos a mais um encontro para a gente tratar sobre temas de negócios imobiliários. Hoje nós vamos falar sobre algumas situações em que não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. É importante que se diga que nas aquisições imobiliárias, nos negócios imobiliários, a regra é que a regra, a lógica ordinária é de que a gente aplica sim o Código de Defesa do Consumidor e, e isso já de há muito tempo, né? Então, para citar para vocês aqui um precedente, né, dos mais importantes, dos mais imponentes, é, eu indico aqui o do eminente ministro saudoso Rui Rosado de Aguiar Júnior, certamente um dos maiores, melhores ministros do STJ que nós já tivemos, né? Do ano de 2000, tu vê, 24 anos atrás, né, ele já lecionava, explicava, né, que sim, os contratos de incorporação eles estão submetidos sim aos princípios, né, do Código de Defesa do Consumidor. Anotem aí, recurso especial é, 238.011, tá? Então 238.011, vindo então do Rio de Janeiro, certo? Então é isto. O contrato de incorporação, no que tem de específico, é regido pela Lei das Incorporações, mas sobre ele também incide o Código de Defesa do Consumidor, que introduziu no sistema civil princípios gerais, que realçam a justiça contratual, a equivalência das prestações e o princípio da boa-fé objetiva. Então, isso é de 29 de fevereiro de 2000. Então, desde lá, não se discute, pessoal, que sim, nós temos a norma específica da Lei das Incorporações, mas o Código de Defesa do Consumidor incide, principalmente, respaldando as relações a partir dos seus princípios, que são relevantíssimos para equilibrar as relações. Dito isto, amigos, a minha proposta hoje é que a gente converse um pouquinho sobre situações em que foi afastado a aplicação, foi afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, para que sirva aí de alerta e também, né, de estudo aqui para nós. Bem que eu tenho falado já de algum tempo que nós, na área da construção civil, na área das incorporações, né, dos negócios imobiliários, a gente trabalha com uma lógica de modelos de negócios. Tá? O que é isso, Rafael, modelo de negócio? O modelo de negócio é a coisa mais importante que existe quando a gente está desenvolvendo um negócio jurídico, né? Ou melhor do que isso, quando a gente está empreendendo, quando a gente está empreendendo no sentido de desenvolver uma atividade comercial, tá? Então, quando se desenvolve uma atividade comercial, a pessoa, né, do empresário, ela toma algumas decisões e essas decisões elas vão impactar, né, muito em os aspectos jurídicos dessa negociação. A isso nós chamamos essas decisões, né, de como é que vai se desenvolver esse empreendimento, nós chamamos de modelo de negócio. E aí é que surgem, então, alguns modelos de negócio que, pela sua natureza, vão acabar se afastando muito da incidência do Código de Defesa do Consumidor. Eu queria também dizer, né, guardem então essa caixinha que eu vou voltar nisso, e aí eu vou dar os exemplos para vocês aqui, que a gente afasta, então, a incidência do CDC. Guardem isso e abram uma outra caixinha agora para a gente falar sobre as teorias. Então, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nós temos a teoria finalista e nós temos que é a que foi eleita pela letra fria da lei, né? E nós temos também algumas teorias que maximizam, que ampliam, que estendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, também é importante que a gente esteja alerta para isso, né? Então, como é que seria a teoria finalista? É aquela a tradicional teoria de que quando eu tenho um fornecedor de um produto ou de um serviço, né, nesse caso aqui, então, o fornecimento de um imóvel, né, a construção e entrega de um imóvel ao adquirente. Quando eu tenho, então, um fornecedor de um lado, de um produto ou de um serviço, e de outro lado eu tenho um consumidor final, ou seja, o destinatário para uso e fruição desse bem, eu vou ter ali estabelecido uma relação de consumo. Então, eu estaria finalista no sentido de que essa é a finalidade. Bacana, arroz com feijão, é isso que a gente aprende, né, quando começa a estudar
as relações na faculdade, né, desde os bancos da faculdade, as relações jurídicas que envolvem as relações de consumo. Então, aí está uma relação de consumo clássica. Mas também se desenvolveu a ideia que amplia, que estende a aplicação do CDC para quando não necessariamente nós tenhamos tão bem formadinha essa cadeia, né? Mas que a gente perceba ali algum nível de vulnerabilidade. Tá? Então, então a jurisprudência veio se desenvolvendo a partir de uma ideia de que, havendo um nível de vulnerabilidade e um nível de especialidade de um lado, né, nós teríamos também a incidência do CDC. O que quer dizer com isso, Rafael? Do lado do fornecedor, a especialidade, ou seja, ele é especialista na sua área, ele tem conhecimento, ele domina profundamente a sua área. No caso de uma incorporadora, né, perfeito. Então, ela é especialista na sua área, ela domina a sua área. Ponto 1. Ponto 2. Do outro lado, nós temos alguém que é vulnerável em termos de conhecimento, porque não domina esta área, não tem a habilidade, o conhecimento, a percepção das nuances, né, dessa área. Então, do outro lado, o fornecedor. Do outro lado, o consumidor. Né, teríamos também o consumidor. Estou dizendo isso, pessoal, porque eu também posso ter considerado um consumidor uma pessoa jurídica para além de uma pessoa física. Então, não necessariamente só porque eu tenho de um lado uma pessoa jurídica que é o que explora a atividade, de outro lado uma pessoa jurídica que está adquirindo o produto ou serviço, não necessariamente eu vou ter afastado o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque existe ainda esse filtro, né, da não especialidade, ou seja, um lado é mais vulnerável, um lado é super especialista na sua área. Então, vai comparar o que tem de conhecimento uma incorporadora sobre tudo que ela fez dentro daquela obra, ela sabe todos os detalhes, o que ela comprou, o que ela botou de produto, o que ela utilizou, o planejamento, o plano de negócio, os projetos, é muita informação técnica, muitas decisões foram tomadas durante todo aquele desenvolvimento para a produção do imóvel, certo? Para além disso, ela ainda vai utilizar a legislação própria e vai desenvolver o seu contrato, que vai ser um contrato, né, quase que de adesão. Por que eu digo quase que de adesão? Porque ali ainda tem um espaço em algumas, dependendo do tamanho, né, da incorporação, ainda tem algum espaço ali de negociação, tá? Principalmente preço, forma de pagamento, então algumas coisas ainda tem um pequeno espaço ali de negociação, né? Mas enfim, né, ela domina profundamente a sua área. Do outro lado, tem alguém que está adquirindo um imóvel, pode ser por meio de uma pessoa jurídica, então ela não deixa de ser, né, um consumidor só por isso. Bacana? Legal. Feita então essa introdução, que é a introdução, né, da estrutura básica de avaliação que a justiça faz para incidir ou não incidir o Código de Defesa do Consumidor, vamos agora para os casos concretos em que ele é afastado. Né? E por que nos interessa saber isso? Porque, com o afastamento do CDC, a gente tem, às vezes, uma mudança de enfoque na defesa jurídica do caso, que poderia, em tese, né, reduzir as chances do adquirente de ter o seu caso resolvido com uma solução mais protetiva para si, né, para o adquirente. Porque a interpretação, a partir do olhar das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor, ele sempre vai ser um olhar um pouco mais ameno, né, e puxando a brasa para o assado do consumidor. Uma vez que eu afaste isso, não significa que não exista uma série de regras e previsão de proteção também na legislação especial, né, para o adquirente. Continuamos com várias regras de proteção do adquirente, vários precedentes de proteção do adquirente, até por analogia. Né? A gente pode também utilizar uma série de decisões que estão na jurisprudência em favor da defesa do adquirente. Mas aquele olhar mais protetivo, uma vez afastado, pode, de alguma maneira, mudar a condução do caso, né, e até influenciar, inclusive, num resultado que às vezes não é aquele que o adquirente esperava, né, do processo judicial. Então, por isso a importância de saber se a gente aplica ou não o Código de Defesa do Consumidor no caso concreto. Então, vamos então para as hipóteses em que a gente não aplica, né, não aplicaria. Então, primeira situação, tá? Deixa eu deixar anotado aqui. Situação número 1, né? Quando uma empresa, uma pessoa jurídica, adquire o imóvel, porém, ela não é uma pessoa jurídica que nem eu estava mencionando agora. Sabe por quê? Tem uma diferença nela. Essa pessoa jurídica que adquire, tá? Ela é, na verdade, uma, ela é, na verdade, uma sociedade que tem no seu objeto
a exploração imobiliária. Olhem só, acabei de dar um contexto aqui para vocês, né? Então, pessoas jurídicas, via de regra, também por extensão, vão estar albergadas pelo olhar de proteção do Código de Defesa do Consumidor, porque elas, né, têm uma vulnerabilidade de não dominar como um especialista que é a incorporadora. Perfeito. Mas se a sociedade adquirente, ou seja, a pessoa jurídica que está adquirindo, ela tem no seu objeto a negociação imobiliária, ela acaba de se posicionar como alguém que é do ramo, que é da área. Então, sobre ela, nós não teríamos mais aquela justificativa, né, de vulnerabilidade perante o outro lado, tá? Então, digo isso, pessoal, para que se tome bastante cuidado, né, tanto nas defesas jurídicas quanto também nas decisões de orientação dos clientes. Eu vejo que hoje em dia muitas pessoas estão vendendo de roldão, né, as tais das holdings patrimoniais, até para pessoas mais. Antigamente isso era feito muito, né, para famílias com muitos recursos, com muito patrimônio, e hoje em dia isso é feito, né, de montão, assim, sem muito critério. E eu tenho percebido, né, recentemente até estava atendendo uma cliente nesse aspecto. A cliente era a advogada, tá? E tinha essa holding, né, de patrimonial. E ela fez uma aquisição. Só que assim, ó, na entrevista com ela, ficou claro para mim, claríssimo assim, a vulnerabilidade dela perante o incorporador, que não era advogado, não era uma incorporadora muito grande, mas ele tinha o domínio do seu negócio. Entenderam? Então, assim, ó, no atendimento, na entrevista, colegas, ficou muito claro para mim que teria um caso, sim, de relação de consumo. Né? E eu questionei para ela por que ela tinha feito aquilo. Ela disse que tinha recebido orientação de um contador, que era bom fazer desse jeito. Respeito muito os colegas contadores, gosto muito deles, de trabalhar com eles, mas não é o escopo do seu trabalho, né, dar essas orientações jurídicas, embora a gente saiba que isso acontece. E acabou que ela fez, então, a tal da holding, né? Depois, inclusive, até ela descobriu que teve uma falha ali na análise do caso concreto dela. Ela tinha já há mais de 30 anos esse imóvel, né, na família, e quando ela trouxe para dentro de uma pessoa jurídica, inclusive ela perdeu a tabela regressiva de imposto de renda, e se ela fizer venda, ela vai perder muito dinheiro, né, no ganho de capital, tá? Porque ela perdeu o desconto, né, passou a ser um imóvel recente dentro do patrimônio da família. Ela perdeu duplamente, né? Ela perdeu tanto na estratégia, que era para ser uma estratégia de redução dos custos, né, dos custos tributários, quanto nisso. Porque, claro, ela tinha olhado só para o aspecto de tributo para locação, que ela pensou em locar o imóvel que era da família e tal, que acabou tocando a ela. Mas, embora no papel isso seja verdadeiro, né, o valor de economia, né, de locação era tão pequenininho que acabou que não justificaria a perda, né, de toda essa vantagem que ela teria na economia tributária se vendesse o imóvel, porque com 30 anos de imóvel no patrimônio familiar, ele já tem uma tabela bem reduzida, né, de ganho de capital na venda do imóvel. Então, até nisso, deu errado. Né? E pior, pessoal, agora na proteção dela perante o incorporador, né, ela provavelmente vai ter uma resistência, pode encontrar uma resistência sim, né, por parte da defesa da outra parte, da defesa do incorporador, quando ela foi adquirir um outro imóvel, né, em nome dessa pessoa jurídica, para fins, né, para fins lá de ser uma casa de final de semana. Então, ali ficou muito claro para mim, o retraso de obra, teve uma série de situações, ali ficou muito claro para mim que a escolha, né, deste modelo de negócio para ela, né, não foi vantajoso. Né, não foi vantajoso. Então, ela está a descoberto na defesa jurídica perante esse incorporador, né, do atraso de obra, e ela também está descoberto, né, e ficou também descoberto nessa estratégia dela tributária. Então, fica aqui o alerta, colegas, que nem sempre repetir soluções, né, é um caminho que vai gerar um resultado positivo, né? Essa repetição de soluções, assim, sem um maior estudo, ela pode prejudicar o cliente, tá? Nesse caso, ela era uma colega, advogada, como eu mencionei, mas acabou se prejudicando, né? Porque escutou ali algumas orientações que acabaram não se mostrando tão úteis como
aparentavam, né? Aquelas soluções vendidas assim em prateleira, que a gente diz, né? Então, solução de prateleira, via de regra, em direito é mais difícil da gente conseguir utilizar, tá? Então, vamos lá, né? Dando sequência aqui nessa situação que a Andrea está mencionando. O que a gente tem que observar? O KNAI, né? Qual é o KNAI? KNAI é um código que inventaram, né? A Receita Federal inventou para tu lançar lá no, no escopo de atividades das pessoas jurídicas. Então, tendo lá um KNAI, né, que é relacionado aos negócios imobiliários, é natural que haja uma maior resistência em aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Como eu mencionei para vocês, na prática, na vida real, isso não se confirma sempre, tá? Eu tenho, sim, clientes que são muito experientes no ramo imobiliário e que têm suas empresas de exploração imobiliária e que fazem as aquisições perante as incorporadoras. Esses caras, perfeito. Eles têm até, acabei de dizer, são clientes meus, então eles têm até uma assessoria jurídica para fazer os negócios deles, né? E eles não correm risco e não são vulneráveis na hora de fechar uma negociação, tá? Mas a maioria das vezes que eu tenho visto são as pessoas abrindo essas pessoas jurídicas por indicação, né? Às vezes ou de advogados ou de contadores, uma indicação mais genérica e que acaba, infelizmente, né, gerando aí prejuízos tanto na parte que nem eu mencionei antes, né, da estratégia que não foi tão legal tributária, quanto também nessa questão de reduzir o seu campo de proteção, né, jurídica na hora de disputar, de ter um atraso de obra, ter algum problema ali para discutir na obra relacionado a um negócio imobiliário ou ao próprio contrato, né? Ou cláusulas de multa, cláusulas de cláusulas penais, atualização monetária, juros incidentes, né? Então, tudo isso fica mais fragilizado por não poder usar, então, o Código de Defesa do Consumidor. Bacana? Então, essa é a primeira, tá? A primeira das que eu prometi aqui para vocês, né? Observação. Segunda situação, pessoal, tá? É, participação como sócio. Participação como sócio. Lembra que eu falei modelo de negócio? Modelo de negócio, né, ele tem que ser observado tanto o modelo do negócio do adquirente como do vendedor, né? Então, o adquirente ali no caso anterior tinha feito uma holding para negócios imobiliários e aí ele se retirou da posição de consumidor comum, certo? Pois agora é diferente. Agora é a própria incorporadora que criou um modelo de negócio, a própria incorporadora cria um modelo de negócio em que ela propõe que você seja sócio dela. Olha só, muda completamente a natureza jurídica da relação. Então, o que acontece, turma? Imaginem que eu já vi isso várias vezes, tá? Até em cartaz aí de venda, né? Imagina que a construtora ela criou uma SPE, é uma sociedade de propósito específico, e aí ela coloca à venda as unidades, né, futuras unidades a serem construídas, e ela coloca lá no cartaz, né, que está vendendo essas unidades normal. Você acha que é uma aquisição comum. Vai lá, visita o plantão de vendas, fala com o corretor, ele te mostra o decorado, ele te fala que é um bom investimento, e aí na hora de fazer o negócio, ao invés de você assinar um contrato comum de aquisição imobiliária, né, você assina uma alteração contratual em que você é inserido como sócio e terá direito a uma cota que corresponde a uma unidade imobiliária. E aí você assina um contrato, uma alteração de contrato social para ingressar como sócio nessa SPE e também adere a um acordo de cotistas onde estão lá as regrinhas do jogo, né? Então, quanto que você vai colocar de capital social nesta empresa para retirar depois a título de distribuição de lucros este imóvel. E as justificativas são boas, né, no sentido de que distribuição de lucros no Brasil, até 2024, ela é isenta de imposto de renda, né? Então ela não tem incidência tributária, porque a gente já cobra, né, a tributação antes, o Brasil inverte, né? Ele cobra antes a tributação na pessoa jurídica, a gente tributa o negócio, né? Outros países preferem não tributar o negócio, preferem tributar o lucro. O Brasil não, ele prefere tributar o faturamento, né? E aí não tributou o lucro. Eu disse, por que até 2024? Porque agora você vai tributar o negócio e o lucro, né? Essa é a proposta que está aí prevista para análise, tá bom? Então, né, fico alerta aqui. Mas até então, o apelo comercial ele é muito bom para esse tipo de negócio, porque você tem uma vantagem tributária bem interessante, né? Você recebe o imóvel depois como distribuição de lucro,
né, daquele capital que você colocou, aí se extingue a sociedade e ponto. Pois bem, em havendo relação societária, pessoal, evidentemente ela fica absolutamente comercial a relação. Então, não incide o Código de Defesa do Consumidor, né? As regras são outras. E aqui até nesse aspecto, né, fica até mais complicado um pouquinho, porque não é qualquer advogado que vai saber bem orientar o cliente, porque ele tem que entender um pouco também, né, ele tem que entender um pouco também de direito empresarial, não só de negócios imobiliários, porque os direitos de participação, de questionamento, de pedir prestação de contas, eles vão estar mais relacionados ao direito empresarial. Então, significa que eu desestimulo um cliente a fazer esse tipo de negócio? Não necessariamente. Significa que eu avalio, né, a característica, o perfil do meu cliente para deixar claro para ele o negócio que ele está fazendo, para que ele decida se tem a ver ou não com o seu propósito. Uh, esse esse reclame, esses argumentos para usar esse modelo de compra, né, em que tu entra como sócio, eles têm essa vantagem tributária, mas ele também tem outras questões que são lançadas, né, outros argumentos, né, que são mencionados, mas tem algumas objeções aqui que eu faço, que eu lanço para o cliente para saber se ele vai querer encarar ou não, né, e que daí o cliente pensa duas vezes se ele vai enfrentar ou não esse modelo de negócio. Como, por exemplo, né, uma vez que eu sou sócio de uma empresa, isso significa que essa empresa está sujeita a riscos, e prejuízos. Então, por exemplo, se o administrador ele não administra bem esse negócio, ele começa a sofrer muitas reclamações trabalhistas, e já, né, nós que somos advogados já acende uma luzinha amarela, ou se esse administrador não está administrando tão bem e deixa de pagar tributo, né, ou até INSS, outras taxas e contribuições, então tudo isso gera prejuízos para o empreendimento, né? Então isso poderia, em algum momento, né, e no caso de haver aí uma condenação, poderia gerar, por que não, até mesmo um trabalho, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né, utilizando aquela teoria menor, que é aquela de que não pagou, vai atrás dos sócios, basta não pagar. Né? Claro que eu não concordo com essa teoria, eu penso que os riscos dos negócios têm que estar atrelados ao capital que foi injetado no negócio. Eu sou a favor de respeitar, porque senão as pessoas não investem mais. Né? Mas no Brasil existem algumas justiças que relativizam esse direito de correr risco de acordo com o investimento que você fez, né? Relativizam e avançam sobre o patrimônio pessoal das pessoas, né? Como, por exemplo, no caso da Justiça do Trabalho. Então, isso é um alerta que também eu gosto de fazer para o cliente, porque se ele entra de sócio, ele tem essas vantagens todas, sem sombra de dúvidas, ele vai ter algumas vantagens sim, né? E pode ser que dê tudo certo, vai ser um grande negócio e ele compra mais barato. Isso é um dos maiores argumentos, né? O corretor sempre diz que, embora que todos, né, meus amigos corretores vão ficar bravos comigo, mas via de regra, todo corretor diz que tá muito barato, vai valorizar, né? Esse é um argumento clássico, né? Que às vezes realmente se confirma, outras vezes não. Então, futurologia, né, amigos? Mas além desse argumento aí, tá mais barato porque tu entra de sócio, tem menos custo para a construtora, então dá para eles diminuírem o preço do produto. Isso tudo é um argumento válido, né? Argumento de venda e que convence às vezes a pessoa. Mas quando a gente alerta o cliente sobre esses riscos, né, o cliente pode pensar duas vezes. Ele pode pensar assim, eu não conheço ainda muito bem essa construtora, né, é uma construtora nova, ou eu não domino isso, eu gostaria de não estar tão implicado, tão responsável, não vou conseguir frequentar a obra, não vou conseguir participar tanto. Então, o cliente pode, dependendo do perfil, não querer este modelo de negócio. Por certo, este modelo de negócio vai acabar afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tá bem? Então, essa é a segunda hipótese, né? A terceira hipótese, meus amigos, terceira hipótese é quando o adquirente ele é chamado de investidor, tá? De investidor. E como assim? Pode ser uma pessoa física ou jurídica, tá? Daí não tem nenhuma ressalva, nenhuma restrição, né? Mas o que acontece muito aqui nesses casos das incorporadoras? Né? As incorporadoras elas vão criando um relacionamento com os seus clientes, tá? Elas vão criando um relacionamento com os clientes no sentido de criar uma confiança mesmo, né? E, e aí ela vai dizer o seguinte, né? Ela começa a criar um hall, tá? Um hall de clientes frequentes
uma relação próxima e chama essas pessoas, colocar ela no rol dos seus investidores. E às vezes realmente são, tá? Grandes investidores. E aí isso dá muito conforto para o construtor, para o incorporador. Porque imagina tu lançar um prédio, né, que vai ter lá, imaginemos que 50 unidades ou 100 unidades, e você já tenha de arrancada, só com o pessoal que da tua confiança, que investe em ti, garantida aí uma venda de 20, 30%. Imagina tu começar com já vendido na planta, no lançamento, 30% de unidades. Aí eu só pego o telefone e ligo para o Rafael, que eu sei que o Rafael gosta de investir em imóveis, né? E aí pega e diz assim, ó, Rafael, estou lançando meu empreendimento, olha que bonito, é pré-lançamento, e eu tenho aqui para ti, ó, um valor, né, 30% abaixo do valor de tabela. Quer ficar com umas 2 unidades, Rafael? Pelo perfil do Rafael, ele já oferece até mais, né? Aí o Rafael disse, quero, não, vou querer ficar com uma, ou, fazer um investidor maior, né? Ah, vou ficar com 3. E assim eles tratam como realmente um insumo, como uma commodity, né? Como algo assim que tu vai comprar para revender, etc e tal. E quando isso acontece, pessoal, quando isso ocorre, e quando existe uma tabela especial, tá? Quando existe uma tabela especial de preços para investidores, né? Então, se existe uma tabela especial de preço para investidor, se a construtora comprova isso numa eventual disputa jurídica, ela pode sim pedir o afastamento, mesmo que seja pessoa física do Rafael, o afastamento da incidência do CDC, dizendo o seguinte: Rafael é um experiente investidor de imóveis. Tá? Então, ele tem experiência, tanto que ele é um investidor e ele comprou da tabela especial de investimento de imóveis. Tá bom? Então, quando existe isso, existe como comprovar isso, né? Quando existe como comprovar que o sujeito é um investidor na área imobiliária, nós também vamos afastar a incidência do CDC. E faz bastante sentido. Concordam comigo, colegas? Faz bastante sentido, né? Porque se realmente eu tenho lá um adquirente que está acostumado a comprar vários empreendimentos, não seria justo que na hora de uma disputa judicial ele tivesse o mesmo olhar de proteção que teria um adquirente comum, né? Um adquirente que foi lá comprar para morar, comprar para ou pra fazer uma rendinha essa de um aluguel, uma coisa assim, né? Então eu estou falando aqui de um investidor profissional. Diferente, tá? Eu penso assim, tá, colegas, na minha opinião, porque eu enxergo, eu vejo as pessoas, diferente daquela pessoa que diz assim, comprei para investir, mas ela é uma, no sentido assim de que nem eu vou lá e pego lá um assessor, né, desses de investimentos e peço para ele para me orientar para fazer um investimento no mercado de ativos, de ações, criptomoedas, sei lá. Imagina que eu chego lá e pego um assessor e ele me diz, compra isso aqui na Bolsa de Valores do Brasil, porque tá descontado, ele diz, né? Tá descontado, tá barato, vai melhorar. E aí tu vai lá e fala assim, mas tu não entende nada daquilo, né? Então, tão pequenininho, eles chamam de sardinha, né? É um investidor que faz de conta, tão pequenininho, né? Não é um profissional. Então, acho que no mercado imobiliário eu distinguiria, tá? Eu distinguiria esse cara que diz que comprou para fazer um investimento, né? Que é uma rendinha extra que ele conseguiu juntar, uma reservinha que ele fez de contingência, de proteção da sua família, e aí ele pegou aquilo ali e utilizou, né? E utilizou para fazer uma compra de investimento, entre aspas. Não deixa de ser um investimento, ele é um investimento, mas não é um investimento profissional. É isso que eu queria dizer para vocês. Na minha opinião, existe uma diferença entre o investidor profissional, dessa pessoa que juntou um dinheirinho suado dele, né, e fez uma aquisição imobiliária, uma ou outra, não importa se ele fez 2, 3, né, mas ele não é um grande player do mercado imobiliário que está lá com as tabelas de preço, essas tabelas de preço de investidor, que faz parte lá do hall secreto, né, de uma construtora que ela liga para fazer negócio. Eu vou contar para vocês uma historinha, né, só para vocês verem como essas coisas são. Antes do estouro da bolha ali de 2008, tá, gente? Nós tínhamos uma situação que era o seguinte: muita compra em planta, muita gente ganhou muito dinheiro comprando na planta imóveis, tá? Como é que aconteceu isso? Ali do ano 2000 ou 2008. A pessoa ia na planta, comprava o imóvel, ele valorizava tanto, mas tanto e tão rápido, tá? Que antes da entrega do imóvel, ele já estava vendendo pelo dobro do valor. Detalhe, o comprador não tinha pago pelo imóvel, porque todo mundo sabe que quando tu compra na planta, tu paga um pouquinho, né?
pagando aquelas parcelas, aquele método que a construtora lança, vai pagando as parcelas, e você deixa o saldo devedor para pagar na entrega do imóvel. Então, imagina só, tá? Vamos dizer que a pessoa tenha comprado um imóvel, né, de R$200 mil, e ela pagou em suaves parcelas, R$20 mil, 10%. Tá? Ela pagou R$20 mil, imóvel de 200. Meio ano antes da entrega, ela vendia esse imóvel de 200 por R$400 mil. Detalhe, ela só tinha colocado 20. Então, ela repassava o saldo devedor, que era os 180, e ainda lucrava R$200 mil sobre 20. Meu Deus, Rafael, isso existia? Existia, gente. Isso existia, tá? Esse era o cara que o construtor ligava e dizia para ele: Rafael, conto contigo, quantos tu quer? Ah, eu quero 3, quero 4. E ele ficava lá dando aquele valorzinho todo mês, que era importante para o construtor manter a obra saudável em andamento, então ele precisava daqueles investidores, né? E era uma garantia para ele também, que significa que ele tinha vendido já de saída 30, 40 e 60% da obra ele já vendia só assim, e deixava os outros 40% para ter um lucro maior, né? Que é a venda lá, mais no final da construção, que quando está ficando pronto, ele vende com tabela cheia. Então, isso é o investidor, tá, colegas? Esse é o cara do investimento do mercado imobiliário. Esse, para mim, até faz sentido você afastar o Código de Defesa do Consumidor. Agora, a pessoa pequenininha que foi lá comprar com muito esforço e tal, vou comprar para investimento, porque no futuro eu posso ter meu filho estudando numa faculdade aqui próximo, porque enquanto isso eu vou fazendo uma rendinha extra com aluguel. Esse, na minha humilde opinião, não configuraria daí um investidor. Tá? E a quarta e última hipótese de afastamento, quer dizer, quando é que eu não uso o Código de Defesa do Consumidor, é entre negócios imobiliários envolvendo dois particulares. Então, a dona José tem a sua casa e ela quer comprar um apartamento, ela coloca a venda e vende pro seu Romualdo. Tá? Então, entre a dona José e o seu Romualdo, embora seja um negócio imobiliário, embora ambos possam se valer, né, e devem se valer de advogado, né, evidentemente, aqui eu vou ter uma relação entre iguais. Eu já vi muitos advogados pedindo a incidência do CDC nesse tipo de negócio imobiliário, mas daí não, né? Daí não, colegas. Aí pode até ser que um tenha mais formação, porque as pessoas não são iguais, né? Então, um pode ter mais conhecimento, outra pessoa pode ser mais simples, ok, essas coisas podem acontecer, mas acaba não justificando a incidência do CDC, porque daí eu não tenho um negócio comercial sendo feito, tá? Então, entre particulares, realmente não é possível daí que a gente invoque o Código de Defesa do Consumidor, porque ele é feito justamente para proteger o vulnerável em relação ao especialista na área, tá? Aí, entre particulares, isso não vai acontecer. Tem até algumas pessoas que constroem casinhas como um método também de gerar renda extra, né, para sua família, constrói no seu nome, uma casinha simples, tá? E aí vende para uma outra pessoa, né, para uma outra pessoa que é uma pessoa também simples. Nesse caso aqui, quem vai ser o fornecedor vai ser a construtora que foi contratada pelo que construiu para vender. Ah, mas o cara que está vendendo não incide CDC contra ele? Se ele recebeu a casinha no seu nome e vendeu para um outro, são dois particulares. Ah, então por que vai ter para o construtor? Não, porque o construtor responde, ele tem responsabilidade pela qualidade do produto que ele entregou. Então, se tiver vício de obra, coisas assim, daria para aplicar o CDC em relação à construtora que fez a obra, porque ela é especialista, né? Agora, se alguém, né, fez só uma obrinha pontual e vendeu para outra pessoa, né, aí, evidentemente, né, daí não vai ter incidência do CDC em relação ao vendedor em si, né? Salvo se tu conseguir comprovar que ele é uma pessoa experimentada nesse ramo, se dedica a isso, tal. E